Então, gente, agora temos uma EDO um pouquinho mais complicada de ser resolvida. Primeiramente, em relação à ordem, nós temos uma EDO de quarta ordem. Ela ainda é linear, é não homogênea e a função f no segundo membro é elevada a x mais 1. Então, você tem uma exponencial mais uma constante. Então, para resolver, a gente acha a solução da equação homogênea associada, né? Que no caso aqui, a solução da equação homogênea associada a gente obtém resolvendo o polinômio característico, que no caso, como é uma EDO de quarta ordem, aqui vai ficar m à quarta, o coeficiente aqui é menos 2, e aqui a derivada terceira, então vai ficar menos 2, m ao cubo. Coeficiente da derivada segunda aqui é 1, então vai ficar 1 vezes m, derivada de segunda ordem, então fica m ao quadrado igual a 0. Colocando m ao quadrado em evidência, né, você obtém aqui que m ao quadrado é igual a 0, então você tem duas soluções iguais a 0. M1 igual a M2 igual a 0. Resolvendo a outra, o outro termo do produto igualando a 0, você obtém uma equação do segundo grau, onde o delta é 0, e você determina as duas raízes iguais, M3 e M4 igual a 1. Com isso, a solução YC vai ficar em função de 4 constantes arbitrárias, onde a primeira solução é constante, vezes a exponencial elevada a 0, no caso aqui o 0 é elevado a 0 igual a 1, mais a outra solução ficaria b vezes elevado a 0, mas essa solução elevada a 0, que é 1li com a outra, então multiplica-se por x, mas em relação a M3 e M4, como são iguais, né, então eu tenho c vezes e elevada a 1 vezes x, como a outra é igual, eu tenho que multiplicar por x. Então, tá aí a YC. Agora, qual seria o formato da YP? Para determinar a YP, a gente olha para a função que está aqui no segundo membro, né, que eu vou chamar de f de x. Então, qual seria o possível formato para nossa YP? Exponencial, então vai ficar uma constante, que eu vou chamar de E, vezes a exponencial. Mas, como eu tenho somado como uma constante aqui, então uma possível solução seria mais uma constante aqui, que eu vou chamar de f. Só que observe o seguinte, se você olhar aqui para essa função elevada a x, lá na YC tem uma função, um termo que é LI. Então, o que acontece? A gente tem que multiplicar esse termo por x, tá? Em relação à constante, lá na YC eu também tenho um termo que é constante. Então, pegando o conjunto F formado por FA, esse conjunto é LD. Então, a gente não pode utilizar soluções LD. Então, também tem que multiplicar o F por x. Então, vamos multiplicar por x, tanto o primeiro termo, né? Então, vai ser
E vezes x elevado a x, quanto o segundo termo também. Tá? Agora, vamos observar o seguinte. Esse termo aqui, ó, f vezes x, né, tem uma solução. O x é LD com esse outro termo aqui, ó, certo? Então, as soluções não podem ser LD, então a gente vai multiplicar aqui por x novamente. E esse termo aqui também aparece lá na solução, então ele também tem que ser multiplicado por x, tá? Então, a YP não pode ter esse formato, não pode, né? Não pode, e também não pode ter esse formato, tá? Tem que evitar que as soluções sejam LD, aliás. Então, YP multiplicando novamente por x, vai ficar x ao quadrado mais fx ao quadrado. Então, agora, sim, não aparece nenhum termo que seja LD com um dos termos da soma da YP. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular as derivadas até a ordem da LDO, que é 4. A derivada primeira, né, então, utilizando aqui, ó, a regra do produto, derivada aqui da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Mas, derivando aqui agora, você tem 2fx ao quadrado. Vou derivar novamente. Então, para ganhar tempo, eu já derivei aqui, fiz os cálculos da derivada de 1 a quarta derivada. Agora, a gente vai substituir lá na função, lá na EDO, né, a EDO inicial, tá? Que é de quarta ordem. Então, como é que vai ficar no caso? Na EDO, nós precisamos determinar a derivada quarta da YP, que nesse caso aqui já foi dado, né? Aqui, ó. Derivada quarta é dada, eu fiz o cálculo aqui, vou repetir aqui, ó, 12 é elevado a x mais 8fx elevado a x mais fx ao quadrado elevado a x. Quando o cálculo é muito longo, para não errar, a gente vai organizar nessa forma, tá? Depois eu preciso menos 2 vezes, observem aí, menos 2 vezes a derivada terceira. Então, vou pegar a derivada terceira e multiplicar por menos 2. Tá? Então, tá aqui, ó, a derivada terceira. Eu já arrumei aqui. E eu vou multiplicar por menos 2, tá? Então, menos 2 vezes a derivada terceira. Então, eu tenho aqui, na derivada terceira, eu tenho 6e elevado a x, vou multiplicar tudo por menos 2 aí, vai ficar menos 12. Aí, menos 12 é menos 12 é x elevado a x, só corrigindo aqui em cima não é f, tá?
Aqui, bem aqui, tem um errinho. Mais menos 2, né? Então vai ficar menos. Então, corrigindo eu, aqui também é, tá? Bem aqui então, vai ficar menos 2 vezes x ao quadrado elevado a x. O que mais que nós precisamos lá na EDO inicial? Mais a derivada segunda. Então, eu vou colocar aqui, ó, organizar dessa forma, ó, derivada quarta, menos 2 vezes derivada terceira, mais a derivada segunda agora, da YP. Então, a derivada segunda, ela tá aqui em cima, ó. Vou colocar aqui, destacar em amarelo. Derivada segunda é tudo isso aqui. Tá? Então, a derivada segunda mais a derivada segunda vai ficar 2 vezes e elevado a x mais 4 mais x ao quadrado elevado a x mais 4f. Bom, lá na ideia hoje nós temos que somar tudo isso. Vou botar o sinal da soma aqui à direita, tá? Então, ao somar tudo, a derivada quarta menos 2 vezes a derivada terceira mais a derivada segunda. Então, somando aqui, ó, nós temos esse termo vai cancelar com esse, né? Fica 2 vezes e elevado a x, né? Que mais? 8 mais 4, 12, menos 12, 0. E aqui é x ao quadrado, mais é x ao quadrado, 2 é x ao quadrado, menos 2 dá 0, mais 4f. Esse é o primeiro membro da equação, né? O segundo membro da equação é elevado a x mais 1, tá bem aqui, ó. Então, elevado a x mais 1 é o segundo membro, né? Então, é elevado a x mais 1. Então, comparando aqui os coeficientes, nós chegamos ao seguinte resultado. 2 vezes o coeficiente elevado a x, que é igual a 1, né? Então, o E vai ser 1 sobre 2. E o E, que é o termo dependente, é igual a 1. A constante é igual a 1. Pronto. Achamos o E e o F, então temos a YP, né? Que é dada por E, que é 1 sobre 2, x ao quadrado, vezes elevado a x, mais f, que é 1, vezes x ao quadrado. Assim, a solução geral vai ser a YC, né? Alguém lembra da YC? Que é A mais bx mais d elevado a x, mais x ao quadrado, x vezes elevado a x, mais a YP, que é 1 sobre 2, x ao quadrado elevado a x, mais x ao quadrado. Então, tá aí a solução esperada. Então, quando a função YP tem um dos termos, ele
em relação a algum dos termos da YC, você tem que multiplicar por x, esse termo por x, tá bom?